sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast China para o Brasil. Eu sou a Daiane Mendes e aqui comigo está a Luana Oliveira. Olá pessoal, sejam bem-vindos. E antes da gente começar, hoje eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma atualização. E se você gosta de ouvir Spotify a caminho do trabalho, no ônibus, a gente tem também o Spotify. Então só procurar lá por China to Brasil. E também as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, que vai aparecer aí na tela para vocês. E qual o nosso tema de hoje, Daiane? Hoje iremos falar sobre liderança feminina e em como as mulheres estão desafiando estereótipos ao ocupar cargos de comando. À medida que mais mulheres ocupam posições de comando, elas estão revolucionando o mercado, a economia e as novas tendências também. Em um cenário global em constante evolução, a presença da voz feminina na liderança é essencial. E para colaborar com esse tema, temos o prazer de receber uma empreendedora que tem ajudado pessoas a darem passos de coragem em suas carreiras. Ela é especialista em negócios com a China através da sua empresa Yeshan, e ela conecta empresas com o país que mais cresce economicamente do mundo, que é a China. Seja bem-vinda, Natália Xu. Bem-vinda. Isso mesmo. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada, pessoal, por terem me convidado, por estarmos aqui juntos. Vai ser um prazer conversar um pouquinho sobre esse país que ganhou meu coração e também sobre esse tema liderança feminina e o como a gente pode, cada vez mais estar auxiliando outras mulheres a estarem crescendo profissionalmente. E eu quero começar sabendo então sobre a sua jornada empreendedora. Como você começou no empreendedorismo e principalmente como você começou a fazer negócios com a China. Então, olha, negócios com a China é uma história bem interessante, porque foi lá em 2018, eu fazia engenharia de produção numa faculdade em Santa Catarina, sou de Santa Catarina. Quem aí tá nos assistindo, que também é lá do Sul, acho que tem muita gente, do comércio exterior que é lá do Sul, por causa do Porto, enfim. E eu nasci e cresci lá em Balneário Camboriú, então eu fazia faculdade de engenharia de produção. Não tinha nada a ver com comércio exterior, relações internacionais, nada. Trabalhava em fábrica, em empresa multinacional lá. E até que a gente recebeu uma vaga de estágio. Mandaram para toda a faculdade, todas as engenharias, comércio exterior, relações, e aí tinha uma vaga. E eu me candidatei, porque eu já tinha morado em alguns países antes e eu sempre morei por curto período. Mas eu sempre quis morar fora do Brasil por um longo período. Era sempre assim, eu quero morar pelo menos um ano em algum país. Era sempre assim. E aí, quando surgiu essa vaga, falei, gente, eu nem sei o que é China. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu nunca tinha visto um chinês na minha vida. Porque eu morava em Santa Catarina, não tem ninguém. Só tinha visto uma pessoa de Hong Kong quando eu morei na Inglaterra, mas chinês nunca. Eu falei, China, vou me candidatar 1 ano, vai ser bom pro meu currículo, vai ser bom pra eu conhecer outras coisas. Eu me candidatei e aí eu fui aceita e fui pra China. Então eu fui pra China com esse intuito de fazer um estágio de 1 ano em uma empresa colombiana na época. Então eu trabalhava na China com uma empresa colombiana, chefe colombiano, mas eu só lidava com fábricas chinesas. E enquanto eu tava lá, comecei a aprender mais sobre negócio com a China, comecei a aprender mais sobre importação e exportação. Eu cuidava diretamente dos produtos, da produção, qualidade, mas eu comecei a me envolver, comecei a ir em feiras de negócios, Canton Fair, todas essas feiras de negócios, e até que eu recebi uma outra oportunidade de uma vaga de permanecer na China por tempo indeterminado, para então trabalhar para uma empresa americana. Então eu falei com o meu chefe na época, ele aceitou, eu saí, tava quase completando 1 ano, saí, acabei voltando pro Brasil para ficar num treinamento aqui, que eles têm algumas fábricas aqui no Brasil. Fiquei aqui, me especializei na área de produtos deles, voltei pra China e continuei lá por tempo indeterminado, era o caso, não tinha contrato final. Minha família falava assim, gente, você realmente vai voltar e você vai continuar lá? Falei, vou, eu amei a China, queria aprender mandarim, queria ficar fluente. Então, meu objetivo era ficar no mínimo 5 anos lá. E aí, até que tava dando tudo certo, a gente criou uma fábrica lá, eu ajudei a implantar essa fábrica do zero, eu era a única estrangeira responsável lá. Tava tudo mil maravilhas, tudo correndo super bem, até que... E aí? Foi a pandemia. Veio o Covid, eu estava lá na China. Mudou tudo na vida de todo mundo. Tudo. Não, e eu lembro que eu estava em Harbin, que é, pra quem aí conhece China. Harbin é uma cidade do lado da Rússia, é uma cidade onde tem
negócio do gelo, tem festival de gelo e tal. Eu tava lá com amigos, eu recebi uma mensagem no chat, né? Quem aí usa o chat? Recebi uma mensagem no chat. Está acontecendo um vírus em Wuhan. Usem máscara. Tipo, foi alguma coisa assim. Aí eu pesquisei no Google Maps, né? No Google não, no Baidu Maps. Porque lá, né, não tem o Google. O Baidu Maps, pesquisei, aí Wuhan. Nossa, fica muito longe daqui, muito. Que bom, estou super tranquila. Inocente. Mal sabia ela, né? Corta pra 3 anos depois. Aí eu peguei, tô super tranquila, tal, voltei pra casa, comentei com alguns amigos e eles, mas é tranquilo, logo vai passar. E até que uma pessoa do Brasil soube e veio falar comigo. Falei, putz, se alguém do Brasil sabe, aqui a coisa é um pouco diferente. Aí eu acho que alguma coisa tá acontecendo aí de diferente. E aí até que o meu chefe, que era americano, né, dos Estados Unidos, veio falar comigo e falou, Nath, eu soube de um vírus que tá aí, eu sei que é longe, mas o que você acha de ir pro Brasil, passar um mês de férias, pegar o teu mês de férias no Brasil, depois tu volta. Nossa, perfeito, era janeiro, né, ia vir pro Brasil ainda no verão. Lá onde eu morava em Shenyang, que é na província de Liaoning, é lá no nordeste da China, né, porque primeiro eu morei em Zhejiang Province, que é ali perto do porto de Ningbo, depois eu mudei pra essa. E quando eu tava nessa, era menos 20 graus que eu pegava. Aí eu falei pro meu chefe, perfeito, passar um mês no Brasil, fevereiro inteiro. Fugir desse frio, né? Frio. Arrumei minha mala, eu lembro até hoje, eu tava arrumando minha mala, e eu, daqui a um mês eu volto. E eu lembro, conselho de mãe, né? Minha mãe, filha, pega tudo que tu conseguir, bota tudo dentro da mala, tu não sabe quando tu vai voltar. Falei, é claro que eu sei, a minha passagem tá marcada pra março, eu volto em março. Gente, eu não voltou? Gente, nunca mais. Eu deixei tudo. O meu apartamento, ele ficou 100% com as minhas coisas. Eu botei... isso que é bom obedecer aos pais. Eu botei na minha mala presentes pra levar pra minha família. Não botei nada meu. Tipo, todas as minhas roupas, todos os meus cadernos que eu escrevi as coisas, tudo. Contato de fornecedor, tudo ficou lá. Porque em um mês eu voltaria pra China. Não tinha como imaginar, né, o que ia virar aquilo tudo. Que ia levar tanto tempo. Não. E que eu nunca mais ia voltar, né, no caso, pelo menos em 4 anos. E aí eu deixei tudo lá, meu apartamento a gente continuou pagando por muitos meses ainda. Eu voltei, foi tipo em fevereiro, né, pro Brasil. E aí até que a China fechou. Aí quando a China fechou, eu continuei trabalhando para essa mesma empresa, mas aqui no Brasil. Continuava trabalhando home office, tentando ajudar eles, tal, com a China, com os Estados Unidos, com o Brasil. E aí até que depois que passou, tipo, 6 meses, 8 meses, acho que foi mais no final do ano, eles falaram pra mim que não dava pra mais ficar pagando aluguel. Eu tinha um escritório lá, né? Se eles podiam pegar todas as minhas coisas e levar pro escritório, pra não ficar pagando aluguel. E se eu podia começar a trabalhar pra eles numa empresa aqui no Brasil, que eles tinham. E eu falei, tá bom, né? Até as coisas se resolverem, né? Mais uns 6 meses. Eu migrei, deixei as coisas todas, né? A gente mudou as coisas todas e comecei a trabalhar pra eles ali, mas não tinha mais nada a ver com a China. Era uma empresa aqui no Brasil, era em Santa Catarina, inclusive, né? Coincidência. Era uma empresa, eu trabalhava com engenharia, né? Tudo, mas não tinha nada a ver com a China. E eu ficava pensando, gente, mas morei 1 ano e meio na China. Tipo, comecei a aprender mandarim. Comecei a amar tanto esse país. Aprendi tanto sobre negócio com a China, porque nesse 1 ano e meio eu fui em muitas feiras. Eu visitei mais fábricas na China, mais tardes na China do que aqui no Brasil. Falei, não é possível que minha trajetória com a China acabou, né? Não é possível. Minha jornada com a China acabou. E aí até que eu comecei a pensar em eu própria abrir minha própria empresa com a China, pra fazer alguma relação com a China. Começou a surgir umas demandas do nada, assim, de exportação, começaram a me conectar com pessoas muito grandes do comércio exterior. E eu, gente, mas eu acho que são oportunidades que, né, que Deus tá mandando, que tá surgindo, que eu tenho que fazer alguma coisa com isso. E aí eu comecei realmente a ser intencional em vou abrir uma empresa. Aí até que eu decidi abrir minha empresa, surgiu um nome, que é a junção de 2 palavras em mandarim, inclusive. E eu falei, tá, então agora eu vou abrir uma empresa com a China e vou continuar trabalhando. Aí eu falei pro meu chefe que eu ia abrir uma empresa com a China. Ele falou, nossa, que legal, continua trabalhando conosco e abre tua empresa.
E aí eu abri minha empresa, eu comecei a desenvolver ela, né, no final de 2020 mesmo. Eu vim para São Paulo para conhecer um pouco de como era o mundo de São Paulo, porque em Balneário Camboriú tem negócios, né? Com certeza existem negócios, mas não tanto quanto São Paulo. Uhum. E não tanto negócio com a China como São Paulo. E aí eu falei, não, eu preciso estar em São Paulo pra eu expandir, pra eu conhecer chineses, pra eu conhecer pessoas que fazem negócio com a China. E aí eu fui em dezembro, passei um mês aqui em São Paulo, uma semana em São Paulo, conheci um pouco desse mundo, me conectei com algumas pessoas, voltei pro Brasil e falei, pronto, 2021, venho pra São Paulo pra morar, pra expandir minha empresa. 2021 eu vim, comecei a expandir minha empresa e até foi quando eu vim aqui, né, na Yes, na China to Brasil, eu conheci um pouco, né, de como vocês funcionavam e aí me coloquei à disposição porque eu queria fazer parcerias com chineses, né, a minha intenção sempre foi trabalhar com chineses que estão aqui e mostrar para brasileiros como que é o mundo da China, porque aí o que eu mais ouvia das pessoas era, nossa, você comia cachorro, nossa, É a primeira pergunta, né? eu falava, gente, a China é muito mais do que isso, assim. E aí as pessoas falavam, nossa, mas como é trabalhar com a China? Eles são porcos mesmo? Tipo, eram umas perguntas assim que eu ficava, gente, eu vivi um Bem ano e meio. preconceituoso. Muito, muito. Isso me incomodava de um jeito que eu falava, não é possível que eu vivi tudo que eu vivi lá, comecei a amar tanto a China, tantos chineses, que eu vou fazer isso acabar. Tipo, não, eu quero disseminar a cultura chinesa, quero trazer um pouco mais. Por isso que o podcast, pra mim, que vocês estão criando, é tipo uma coisa que move meu coração. Porque eu amo isso, eu amo trazer um pouco mais da China pro Brasil e apresentar isso que as pessoas que já moraram lá conhecem. E as pessoas que não têm a descendência chinesa. Porque eu não sei se vocês perceberam, vocês que estão nos assistindo, eu não tenho descendência chinesa. Não tem nada a ver com a China. A maior frustração da minha avó, se você estiver assistindo, eu te amo, tá? Oma, né? Que é avó em alemão. Mas a maior frustração dela, porque eu aprendi primeiro italiano, depois eu aprendi inglês. E aí a terceira língua, alemão, né? Claro, sou descendente alemão. Aí quando eu fui pra China e comecei a aprender mandarim, eu falei, Oma, que é avó em alemão. Falei, não tem mais como aprender alemão por enquanto, sabe? Vou focar em mandarim. Aí ela ficou... E mandarim já é uma língua difícil, né? Se não focar... Imagina começar a aprender alemão e mandarim juntos. Nossa. Se alguém faz isso, me procure, porque eu quero... Tá de parabéns se alguém faz isso. E aí foi quando eu realmente comecei a ser intencional com negócios com a China, comecei a decidir realmente a participar, né? Eu comecei a ser convidada para dar algumas palestras, porque as pessoas começaram a ver, né? Tipo, uma estrangeira que não tem nada a ver com a China, com descendência chinesa, começa a falar de China, morou na China, abriu uma empresa, e aí eu comecei a entrar nesse mundo mais de China, de ir em feiras aqui em São Paulo, de apresentar a minha empresa, e a gente começou a crescer, e o início foi isso. Voltando um pouco pro tema do podcast, nesse período, né, que você falou que você encontrou, foi em diversas feiras, conheceu bastante fábricas, você viu bastante mulheres em posições de liderança? Como que funciona, né, lá, esse viés, né? Então, é realmente um meio, né? Eu acho que o meio de negócios internacionais, principalmente negócios com a China, não é um meio que a gente encontra muitas mulheres em cargo de liderança, né? Tá começando, né? Tá crescendo e acho isso muito legal, porque eu acho que as mulheres têm muito que agregar. E não é uma competição, né? Eu nunca vejo, tipo assim, homens, mulheres, cargo de liderança é uma competição, com certeza não. Mas eu acho que a gente tem muito que agregar, principalmente quando a gente lida com um país tão diferente quanto o Brasil. Então, eu, como líder, né, como uma empresária, eu trago pontos no mercado de trabalho que talvez os homens nem teriam percebido se eles tivessem ido fazer a mesma coisa que eu fiz. Né, eles teriam visto uma coisa, porque o homem é muito mais objetivo, muito mais, né, vamos, faz, meta, mulher é mais... Tem outras perspectivas, isso, né? Aí vê um pouco como que funciona, tipo, mais o coração da pessoa, tipo, a gente é mais empática. É mais detalhista, né? Isso, detalhista, exatamente, detalhe. Então eu acho que a gente poder trazer isso para esse mundo de negócios internacionais é realmente muito legal, mas a gente não vê muito isso. Eu acho que tá mudando, tem muita coisa que tá mudando, mas tá iniciando, sabe? E acho que, puxando nesse mesmo link, quais foram os principais desafios que você viu sendo mulher na China? Sendo mulher na China, então, gente, sendo muito sincera, assim, e esse é muito sincera mesmo.
eu enfrentei muito menos desafios na China do que aqui no Brasil, sendo mulher. Muito mesmo assim. E algumas coisas que eu consigo ver depois de alguns anos, respondendo essa pergunta, né, e as pessoas ficando assim assustadas, eu acho que um ponto é porque eu era um cargo mais alto. Em tudo que eu fiz lá, eu era um cargo mais alto. Então, lá na China, a gente tem a liderança hierárquica que eles falam que é vertical, que é assim. Eles não usam uma liderança horizontal. O que significa isso, né? Aqui no Brasil, em várias outras empresas, e até na China mesmo está começando isso, muitas startups elas começam a usar as lideranças horizontais, que todo mundo decide, que o estagiário pode opinar, que o chefe pode opinar, mas que o analista também pode. Na China, a maioria das empresas é uma liderança que é vertical. Quem manda quem está em cima e o resto obedece. E é assim lá na China, e eles sempre acreditam que as pessoas que estão em cargos maiores, elas estão lá por algum motivo. Então, só tem que respeitar, só tem que aceitar. Então, eu acho que a minha experiência foi muito essa por causa disso. Eu acredito nisso, sabe? Porque eu ouvi já de várias pessoas que eram, por exemplo, professor de inglês e tinham chefes chineses e que deram um pouco diferente, entendeu? Então, como abaixo de mim só tinham chineses, e aí eu era, por exemplo, a chefe deles, né? Todos os chefes que eu tive não eram chineses. Então, eu acho que é muito por isso, sabe? A minha experiência com liderança feminina na China, a minha liderança, no caso, foi muito boa. E é claro que às vezes tinha que pegar, né, um pouco mais... Mas é de qualquer pessoa que tá na fábrica também, sabe? Porque eu trabalhava em fábrica. Então, eu tinha que lidar com a produção. E aí tem muitos homens também, né? Sim, então, acaba tendo uma certa dificuldade. Até aqui no Brasil mesmo, né? A mulher na liderança tendo que lidar com homens abaixo... acaba tendo uma certa dificuldade, né? Isso, mas como eu comentei, tipo, eu tive muito mais dificuldade, porque antes de eu ir pra China, eu já trabalhava numa, assim, né? Em multinacional, com fábrica e tal, e era também geralmente homem. Eu tive mais dificuldade aqui do que lá, assim, sabe? E lá eles respeitam bastante, sabe? Eu acho que tem muito a ver com a cultura. Eles já têm essa cultura de respeitar líderes, né? Pessoas mais velhas. Eles têm essa cultura. Aqui no Brasil a gente tem, mas é um pouco mais... Não, é muito diferente. E lá eles respeitam muito, por exemplo, avós, né? Avós, chefes. Tanto é que, uma curiosidade, né? A palavra chefe em mandarim é Laoban. Laoban. E eles têm costume de chamar várias pessoas por esse nome, não é só o chefe da empresa. Mas, por exemplo, uma pessoa que você vê que está em cargo de liderança, que é chefe, que é uma pessoa, né, que está um cargo acima de outra pessoa, eles falam Laoban, eles sempre falam assim, por respeito mesmo, eles não chamam a pessoa pelo nome, chamam por Laoban. E saindo um pouco do contexto da China, você como uma mulher empreendedora, lidando com negócios internacionais no Brasil e tudo mais, quais são os maiores desafios que você enfrenta nisso tudo? Eu acho que é muito a falta de respeito, sabe? E impor, muitas vezes, pelas minhas experiências, muitas pessoas acham que as mulheres precisam estar no mesmo nível que homem, por exemplo, precisam ser igual a homem. Você precisa falar de uma forma durona, você precisa ser, de uma forma mais grosseira e tal. Mas esse é o papel do homem, assim, é o homem que é assim, em cargo de liderança. Nós não fomos criadas para ser assim, nós falamos de uma forma, até mais calma, a gente realmente é mais empática, a gente vê mais o coração da pessoa. Então, muitas vezes as pessoas esperam que eu, como a CEO de uma empresa, como a dona de uma empresa, eu seja que nem o dono de uma outra empresa. Né, que a gente seja parecido. Mas na verdade não é, né? O nosso principal diferencial é realmente como a gente é como mulher. Eu até ia fazer essa pergunta sobre as qualidades, né, que você enxerga das mulheres para os homens. Você até mencionou sobre as perspectivas, mulheres conseguem enxergar até um pouco mais sensitiva também, né? Você poderia dizer outras qualidades? Eu acredito que muito essa empatia é a gente querer ouvir mais do que lá, não, vai, vamos, faz, sabe? Então, a gente realmente estar à disposição com ouvidos. Porque muitas vezes, quando a gente lidera pessoas, a pessoa simplesmente ela só quer falar. Ela só quer desabafar. Mas muitos homens, eles não têm paciência pra isso. E tá tudo bem, entendeu? Tá, a mulher, pode ser o papel da mulher ouvir e direcionar e ajudar e dar um conselho, sabe assim? Então, eu acho que vem muito disso, dessa nossa
né, mais abraçar, estar disponível para a pessoa e ver outras Perspectivas. Isso, ver outras perspectivas, muito bom. E até isso da mulher ter que parecer com o homem é até curioso, né? Que muitas vezes quando a mulher vai crescendo de cargo e tudo mais, às vezes tem muitas que acabam se masculinizando, sim, até na vestimenta e tudo, pra de repente conseguir um respeito maior, pra conseguir ser mais respeitada. Quando na verdade não tem problema nenhum a gente ser feminina, passar ser... um batom na obra, não Exato. tem problema, né? Então, tipo, não tem porque eu trabalho com homens, trabalho na obra, então tenho que ficar ali tete a tete, né? Não tem problema a gente ser feminina e ser mulher, né? Essa é uma qualidade no final das contas, né? Nossa, uau, é exatamente isso, falou tudo. E eu sempre falo sobre isso, né? Porque eu tenho uma experiência que eu era essa pessoa que eu achava que eu precisava me parecer com homem, né? Por eu ser muito nova e enfim. E aí eu sempre achava que eu tinha que ser, que eu não podia usar salto, que eu não podia usar batom, que eu não podia usar nada no cabelo, que eu tinha que, né, usar preto, nada contra preto. Ser invisível às vezes, né? Passar despercebida também. Isso, exatamente, porque eu fazia engenharia, antes eu fazia engenharia de controle e automação, que era tipo 50 homens, 3 mulheres. Depois fui pra produção, que só aumentou um pouquinho. Então sempre era assim, nessa... Eu acho que eu tenho que me parecer um pouco com eles e tal. E aí depois eu fui mudando isso e fui realmente, quem eu fui chamada pra ser? Eu sou diferente deles. E esse é o meu diferencial. E aí lá na China que eu comecei a perceber isso, eu falei, gente, esse é o meu diferencial. Talvez se fosse um homem aqui nesse cargo de liderança, com esses homens na fábrica, talvez eles nem dessem tanta bola, mas eles estão dando porque é uma mulher falando. Aí eu perguntava da família deles. E aí puxa, né, a parte da China que é o guanxi. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Então, guanxi significa como se fosse relacionamento na China, é como se fosse um networking. E eu comecei a aprender que existe o guanxi na China e comecei a falar, gente, isso é muito do que as mulheres também trazem, né? É criar esse relacionamento. E aí eu perguntava da família deles, eles perguntavam da minha, deles me mostravam foto dos filhos. E eu comecei a criar essa conexão com eles, que é muito do que a gente faz, né? É igual no podcast anterior, a gente recebeu o Iberê. E aí ele comenta que pra fazer negócios com a China, você tem que primeiro namorar, você tem que namorar, noivar, depois você casa, tem uns anos de relacionamento. E aí é muito isso que você falou de conhecer, chinês, saber né? Você sobre conhecer, a família. você pergunta, você conversa, tenta se aprofundar ali pra depois realmente fechar um negócio, né? Exatamente assim, eu não recomendo ninguém, gente, agora só, né? Negócio com a China, não faça negócio com a China sem perguntar as coisas, sem se interessar pela pessoa, sem também demonstrar que você quer mostrar. Eu lembro que eu tinha um cliente que ele falou assim, não, e aí, do nada, o fornecedor me manda uma mensagem dia 29 de dezembro, me perguntando como que eu tô, e me manda umas fotos do filho dele. Eu falei, o que é isso? Gente, eu ri muito, aí eu expliquei o que significava, o guanxi, etc, dele... Não, eu só quero fazer negócios. Não quero saber da vida pessoal, né? Tipo, o brasileiro. Daí eu expliquei pra ele como funcionava. E ele, nossa, faz sentido. Mas não, eu só queria fazer negócios. E aí, até seguindo nessa linha, você tem algumas dicas pra dar pra quem quer fazer negócios com a China? Além do guanxi, né? Além do guanxi. Entender um pouco da cultura chinesa, com certeza, da mentalidade dos chineses. É estar cada vez mais inteirado do que tá acontecendo com a China. Porque se você mostra o seu interesse, mostra que você, nossa, viu uma notícia que tá acontecendo isso, como que estão as coisas por aí, você demonstrando esse interesse para eles, né, vem muito do guanxi, você vai criando esse relacionamento cada vez maior com ele, com os chineses, e aí vai mostrando. E você também mostrar a perspectiva do seu negócio. Então, por exemplo, se você quer importar um produto da China, você quer reduzir o custo, aumentar a qualidade. Você tem que mostrar que a sua empresa aqui no Brasil, talvez ela não seja grande, mas o seu planejamento para 5, 10 anos é que ela seja a maior empresa de copos do Brasil. E que você crescendo, o fornecedor vai crescer também. Então, você mostrar esse planejamento, porque na China eles planejam muito, né? Então, você mostrar que você também está planejando, que não é um negócio a curto prazo, é a longo prazo, os chineses, eles se interessam a ajudar também nos negócios. Que é esse relacionamento a longo prazo, a questão Sim. do casamento. Que o casamento é... O chinês quer fechar pra longo prazo, né? Não quer uma coisinha só ali. Namorinho. Não existe ficada pros chineses, não.
E voltando novamente para o tema, o que você daria quais os conselhos que você daria para mulheres que querem atuar nessa área de liderança, nessa área de comunicação e de relacionamento com a China? De relacionamento com a China. Eu acredito que é acompanhar pessoas, né, outras mulheres também que estão nesse meio, que estão na China, que também fazem esse tipo de coisa. E também aprender sobre a cultura chinesa novamente e aprender um pouco da língua, sabe? Porque isso faz muito diferencial. Quando você aprende pelo menos um pouco. Eu sempre falo que se tornar fluente em mandarim é a longo prazo, né? É um casamento, é um planejamento. São passos que você vai dando, mas você aprender um pouco, você se interessar um pouco pela língua, isso faz muita diferença, sabe? E aí você se posicionar mesmo. Sou uma mulher que faz negócio com a China, não sou como um homem, não preciso me parecer como um homem mesmo que eu estou, né com um negócio só falando com homens, mas é você se posicionar para como que você quer fazer o seu negócio acontecer, sabe? Você está bem posicionado e não voltar atrás, tipo, não, acho que agora eu tenho que revidar, acho que agora tenho que agir um pouco, né, mais parecida com um homem, tenho que levantar o tom de voz e tal. E agora que você está aprendendo mandarim, até numa palestra que eu fui que você deu, você fala um pouco de mandarim também, né? Você acha que saber falar a língua quebra um pouco já uma barreira? Como, por exemplo, se você não falasse. Ou só o inglês, né? Porque lá eles falam inglês muito mais do que a gente aqui, mas ter o mandarim eu acho que já ajuda muito. Então, sendo bem sincero, muito mais do que a gente aqui, não. Porque na China existe uma diferença muito grande entre cidade estrangeira e cidade não estrangeira. Não sei se vocês já ouviram um pouco sobre isso. Mas cidade mais internacional e menos internacional. Então, por exemplo, em Shanghai, se vocês forem, muita gente vai falar em inglês. Mas se vocês forem pra Taizhou, que é a cidade onde eu morei na primeira vez, gente, pouquíssimo. Não é, sei lá, nem 5% fala inglês. É muito pouco. Então, isso que a gente só tem que lembrar muito isso. Mas se você for trabalhar com negócios internacionais, eles sempre vão ter uma pessoa que pode traduzir para o inglês. Tipo, isso sempre vai acontecer. Mas você falar mandarim, pelo menos um pouco, isso faz muita diferença. Pelo menos para quebrar esse gelo, pelo menos no início, pelo menos demonstrar que você está interessado na cultura deles. E é por isso que você quer fazer negócios com eles. Porque você está interessado, você não quer só ganhar dinheiro com eles. Porque eles são tão acostumados com as pessoas virem pra eles, porque eu quero ganhar dinheiro, porque na China dá pra fazer dinheiro e tal. Mas quando você se interessa um pouco mais sobre a cultura, você se interessa um pouco mais pela língua, você realmente vai criando esse laço maior. E aí vem o Guanxi também. E falando um pouco sobre a sua empresa, a Yeshan, como que ela ajuda outras organizações a se conectar com a China, a fazer os negócios com a China? Então, a Yeshan tem meu coração. Eu amo a empresa, gente. Amo a empresa. Porque a gente tem um propósito muito maior do que oferecer um serviço, sabe? A gente tem um propósito realmente de disseminar, de trazer um pouco mais a cultura chinesa pro Brasil e levar um pouco mais a cultura brasileira pra China, sabe? Eu vejo muito a gente como essa conexão, assim como vocês, e a gente estarem, né, todo mundo crescendo juntos com esse propósito de trazer a China pra cá, de levar o Brasil pra lá e de aumentar cada vez mais os negócios. Porque tudo é tão longe. E as pessoas muitas vezes acham tão difícil e agora tá mudando, né? Mas quando eu fui pra lá em 2018, era outro mundo, assim. Trabalhar com a China, trabalhar com o Brasil. Você veio do Brasil pra trabalhar aqui na China. Como assim é tão longe? Mas nosso objetivo realmente é esse, sabe? É conseguir disseminar cada vez mais. A gente tem algumas coisas, tipo curso online, mentoria. A gente tem consultoria, tipo de desenvolver o fornecedor e o produto na China, né? Porque como eu tive essa experiência lá, a gente trabalha com essa parte de inteligência de mercado, então desenvolver mais produtos para os clientes, para eles importarem, para eles trazerem, para eles poderem vender. E também desmistificar isso de que na China só tem coisa barata, na China só tem coisa sem qualidade. Isso é uma coisa que eu sempre quebro dentro da minha empresa, para os clientes que chegam para mim. Eu falo, quem define a qualidade é você. Porque a China vai produzir o que você quiser. Se você falar que você quer comprar um tênis de $1, a China vai produzir. As fábricas vão produzir, eles conseguem produzir o que você quiser. Mas vai ter a qualidade de um tênis de $1. Então a gente tem que cuidar muito com isso. Então a minha empresa nasceu muito para isso, sabe? Para mudar um pouco desses estereótipos e poder facilitar esses negócios, aumentar a qualidade dos produtos. Agora, falando de outro projeto que você tem também, você pode contar um pouco sobre o seu livro, fazer um merchan, deixar aí um suspense no ar. Nossa, meu livro. Gente, meu livro conta a jornada, né? Desde que eu fui pra China
trabalhar até eu abrir minha empresa. Então é um livro motivacional de autoajuda, realmente, porque eu trago insights, aprendizados, coisas que eu aprendi na China e começando a empreender para pessoas realmente que querem dar passos de coragem. Por isso que o livro se chama Passos de Coragem também. Então o objetivo é mostrar para as pessoas que elas podem dar passos de coragem e ir em direção aos seus sonhos, ir em direção aos seus objetivos, sabe? Quando eu recebi essa vaga de ir pra China, eu não sabia nada de China. Nada. Eu tive que dar um passo de coragem de ir pra China. Mas depois, lá dentro da China, eu tive que dar vários passos de coragem de não voltar pro Brasil, mesmo procurando passagem todos os dias. E depois do meu 3º mês de China, uma curiosidade que eu acho que ninguém sabe, eu comecei a procurar passagem pra voltar pro Brasil todos os dias. Todos. Não existia um dia que eu não procurava passagem pra voltar pro Brasil. Porque eu realmente tava muito desafiador, tava muito difícil lá. Você foi sozinha pra lá? Fui. Corajosa. Passo de coragem. Passo de coragem. Então, no meu livro eu trago muito isso, de que passos de coragem são coisas grandiosas, como morar em outro país, como abrir uma empresa, né? Que são coisas grandes. Mas são passos de coragem que você precisa dar no seu dia a dia, como não desistir, como começar a estudar uma língua e como continuar estudando ela, né? Então, porque um passo de coragem a gente vai dar, mas os outros, continuar esses passos de coragem. Então, o meu objetivo, o meu livro, ele veio com o objetivo justamente disso, de incentivar, de inspirar as pessoas a darem passos de coragem em direção aos seus sonhos, objetivos. E aí, contando um pouco, né? Tem 2 capítulos inteiros do livro que eu falo só sobre China, que eu falo só sobre essas dicas de como de comida, conto um pouco de perrengue, aí é bem engraçado, assim, conto coisas que eu nunca contei pra ninguém. Então, foi um processo bem legal, a escrita desse livro, porque foi um processo de cura também, né, de eu me curar de certas coisas que eu tinha vivido lá, e eu falar, gente, mas eu aprendi uma coisa com isso. Tipo, doeu, foi muito difícil, foi muito desafiador, mas eu aprendi, eu quero colocar aqui os aprendizados para as pessoas não cometerem esses erros. Então, eu acho que as pessoas, tenho certeza, na verdade, que as pessoas que lerem esse livro, elas vão se sentir encorajadas a também, não só necessariamente ir pra China, ou não só necessariamente abrir uma empresa, mas sim a lutarem pelos seus sonhos, objetivos e não desistirem. Muito bonito. E como que veio a ideia do livro? Qual foi o insight que você teve para escrever um livro? Em 2018, quando eu tava lá, que bateu 3 meses que eu tava lá, que foi a época mais difícil, assim, aconteceram muitas coisas bem desafiadoras, que eu decidi que eu ia embora. E aí eu falava com as pessoas falavam, Nath, acho que já tá bom, 3 meses pro seu currículo, tá muito bom, né? Pra botar no currículo de engenheira, nossa. Já cumpriu a experiência ali, tá bom. E eu trabalhava até as 2 da manhã, de domingo a domingo, então eu tinha muitas horas pra botar no meu currículo. Aí quando deu esses 3 meses que eu comecei a pesquisar a passagem pra voltar, e aí eu comecei a sentir realmente uma direção de escrever tudo que eu tava vivendo no papel e que ia ser um aprendizado. Lá mesmo você já começou a escrever? Então, aí eu até comecei a escrever lá, mas tá tudo lá, né? Você não trouxe as suas coisas de lá? Ficou lá? Tá tudo lá. Gente! Eu tenho uma esperança dentro do meu coração que eu própria vou buscar as minhas coisas. Você não quis mandar ninguém buscar? Não. Todo mundo fala isso pra mim, até o meu ex-chefe, né? Ele fala, Nath, a gente paga a tua mudança toda pra cá e tal. Eu falo, enquanto a gente conseguir segurar, eu tenho aquela pontinha pra voltar. Eu faço questão de eu mesma ir lá buscar. E é exatamente isso, assim. Eu falo assim, não, mas eu tenho uma esperança de que eu vou pegar, de que eu vou rever as pessoas, sabe? Porque foi tudo do nada, né, que eu saí. Sim. E eu tinha construído uma relação, né, de com as pessoas da fábrica e tal, então eu tenho essa esperança. Então, por enquanto, não ainda tá lá. Mas foi legal, porque daí eu escrevi tudo do zero, sabe? Então, foi isso. Foi quando eu tava lá, eu senti realmente que eu ia escrever um livro do que eu tava vivendo. E eu até achei que ia ser só daquele período, porque eu tava pensando que talvez eu ia voltar e tal. Mas quando eu decidi continuar, eu meio que esqueci, assim, que eu ia escrever um livro. Realmente meio que esqueci. E aí, ano passado, quando eu tava, foi mais ou menos em agosto, aconteceram algumas coisas na minha vida pessoal. E eu recebi realmente algumas confirmações de, vou fazer aquele sonho que tava no meu coração em 2018, vou fazer ele acontecer. E aí eu meio que emergi, assim, eu fiz um modo caverna, assim, que chama. Eu fiquei um mês eu tirava todas as minhas manhãs pra escrever o livro, eu não marcava nenhuma reunião, nenhuma call, nada. Todos os dias, e eu escrevi meu livro em um mês.
mês que eu escrevi ele, em um mês ele ficou pronto. Antes desse um mês, eu fiz uma mentoria de um mês com uma amiga minha que é escritora, que já escreveu um livro. Ela me deu uma mentoria pra definir, tipo, público-alvo, jornada do herói, essas coisas meio que, né? Mais Antes do livro, técnicas, isso, né? técnicas. E aí depois eu defini. Daí eu defini que do dia 7 de outubro, do dia 7 de novembro ao dia 7 de dezembro, eu ia escrever o livro, aí foi um mês. Bem determinado. E um mês. Parabéns. Foi. Não, eu não marcava nada, assim. Tinha até uma amiga minha que queria que eu fosse no hospital com ela. Eu falei, pode ser no dia 8? Porque no dia 6 não vai dar. Aí ela marcou. Pode ser depois das 3 da tarde? Depois da manhã. Eu tenho duas perguntas, né? E aí seriam pessoais não, né? Mais pessoais pra você. Você falou sobre as dificuldades. Se não for algo muito íntimo, qual seria a maior dificuldade que você sentiu lá? E a coisa que você mais gostou? Que você sente falta, que te traz uma coisa boa, sabe? Tá. Então, acho que a coisa que eu mais gostei foi essa receptividade dos chineses. Gente, a gente morando aqui em São Paulo, né? E até no sul do Brasil também, as pessoas são muito mais frias, assim, né? É muito mais frio, todo mundo tá na correria, um lado pro outro e tal. E na China, por mais que assim, eu como estrangeira, e essa é a minha experiência, tá? Eu como estrangeira era tratada muito bem, muito bem. Eu era convidada pra ir jantar toda hora. Não, os meus amigos não queriam, meus amigos chineses, né? Não queriam que eu ficasse sozinha, sempre me convidavam pra jantar, pra almoçar. Sempre que pensavam, né, sentiam que alguma coisa estava acontecendo, me falavam. E me apresentavam mais da cultura. Então isso é o que eu mais sinto falta, sabe? Foi abraçada. Isso, esse abraço, essa receptividade, essa coisa de ser diferente também, né? Num país diferente. Aqui eu sou só mais um. E por você ser diferente, eles têm curiosidade também, né? Querem estar perto, conversar, conhecer Conhecer o país, que eles também não têm muita informação Aqui você é mais uma brasileira e... Aqui eu sou qualquer um. E aí lá era legal isso, sabe? Poder contar mais, compartilhar essas diferenças. Então as conversas eram sempre meio que voltadas nisso, sabe? Em compartilhar as diferenças e tal. Antes de você perguntar, pra não esquecer, a gente tem uma ideia da China aqui. Eles também têm uma ideia do Brasil um pouco distorcida. Com certeza. Nossa, só futebol, samba. Samba pior que samba não muito. O que eles mais têm, porque lá eles são mais reservados, né? Então, ver uma mulher de biquíni pra eles dançando é um escândalo. Então, acho que eles não passam muito lá, sabe? Então é mais o futebol mesmo. Futebol e negócios também tá começando, mas é mais o futebol e assim, selva, né? Assim, tipo, bonito e tal. E ninguém nunca acreditava que eu era brasileira, né? Todo mundo achava que eu era russa. É porque eles têm um estereótipo brasileiro também, né? Tem. Por mais que brasileiro tem cara de tudo, não, que brasileiro é loiro, moreno, é tudo, existe tudo, mas tem um estereótipo. Não, pra eles brasileiro, tipo assim, eu sou russa, todo mundo tinha certeza que era russa. Tanto é que os chineses, quando eles me viam, eles já falavam na hora, né, se perguntando se eu era russa. Aí quando eu falava que era brasileira, quando eu não queria papo, eu só falava assim, tipo assim, sair. Mas quando não, aí eu falava que era brasileira. E a maior dificuldade? Maior dificuldade na China, todo mundo vai achar que é comida, né? Mas, na verdade, a maior dificuldade foi entender da mente dos chineses, sabe? Principalmente que eu trabalhava diretamente com chineses, assim. Comida é óbvio, é muito difícil, muito. Tá longe da família. Essas coisas são básicas, né? É muito difícil mesmo, com certeza. Mas eu acho que, assim, lidando com China é a mentalidade. Porque eles eram numa mentalidade milenar. Eles, né, os chineses são criados pelos avós. São muito tradicionais, né? Isso, que passaram por fome, que juntam muito dinheiro porque tem medo de vir uma outra guerra. E que, né, tipo assim, escassez, precisa, não pode deixar nada e tal, enfim. Então, lidar com essa mentalidade, também a mentalidade de que eles fazem o que tu manda eles fazerem. Eles nunca vão te dizer que eles... isso tudo é a minha experiência, tá, gente? Você que tá me assistindo, se tiver outra experiência, que bom. Comenta, aí você vem aqui no podcast. Comenta aí e vem aqui no podcast contar a tua experiência que eu quero ouvir. Mas a minha experiência é que, como eles eram a maior parte de fábrica, eles faziam o que a gente mandava. Só que, um exemplo, né? Uma máquina que tinha que botar uma temperatura tal. Eu ia lá, botava a temperatura para produzir um produto. O chinês, ele já sabia que tinha que aumentar a temperatura. Tipo, já tava na cara dele, assim. Mas ele nunca ia te falar. Nunca. Ele ia deixar produzir a produção inteira. Dar tudo errado. E aí, no final,
eu ia, tipo assim, começar a estudar e tal, daí eu ia, nossa, devia ter aumentado, né? Aí ele vai falar assim, pois é, devia. Por que tu não falou isso antes? Então ele não ia passar por cima da sua autoridade, Isso, né? exatamente. Então essa é a minha maior dificuldade lidando com fábricas chinesas. E você comentou de comida. O que você achou da comida? Vamos falar sobre isso. Então. No começo foi muito... Eu nunca tinha comido comida chinesa sem ser China Box, assim. E não tem nada a ver, tá? Cadê? Mas eu nunca tinha comido comida chinesa sem ser China Box. E no início foi muito difícil pra mim aprender as coisas do mercado. Sabe, assim, ler e saber que tá escrito isso e saber que isso é isso. Porque na China, se tu aprende, quando tu começa a aprender, tu sabe que aquela caixa ali é de farinha de trigo, é tal. Mas depois, antes Vai por automático depois, né? Depois antes tu não sabe nada. E aí antes era só comida chinesa. Aí eu ia em fábrica, almoçava comida chinesa. Aí me traziam assim um baúzinho com comida com muita gordura. Aí tinha que comer com palitinho, um arroz que ficava desmanchando, que era uma papa, aí era uma coisa, e ficava assim, gente, não é possível que as pessoas gostam tanto disso. E aí eu tinha contato com alguns outros estrangeiros que falavam, não, mas é muito bom, come isso e tal. Eu falava assim, gente, não. Vocês têm alguma coisa, tá acontecendo alguma coisa aqui, porque eu não tô achando isso bom. Mas depois de um tempo, tu começa a se adaptar com o paladar. E eu tinha um apartamento lá, então eu podia cozinhar. Então isso fez muita diferença. Porque daí, uma vez por dia eu comia comida chinesa. No almoço, por exemplo. Mas na janta eu já comia a comida que eu fazia. Então isso começou a mudar na minha alimentação lá. Mas a comida chinesa é realmente bem diferente da nossa. É bem parecida com as que você for aqui nos restaurantes chineses, na Liberdade, no Bom Retiro, vão. Porque se você for pra China, vai antes lá. Aprende como é a comida chinesa. Porque quando você for pra China, vai ser um pouco diferente, é claro. Só que você já vai estar meio que acostumado com o paladar, assim. Só que tem pimenta, mas você pode pedir sem. Então, já dou uma dica, ó. Sem pimenta é bulada. Bulada. Bula. É não. Lá é tipo pimentado. E dan é tipo uma palavra que eles sempre colocam. Então, tipo, bulada. Se você falar assim, bulada, eles já meio que vão entender, assim. Então, aí eu comecei a aprender como que falava bulada, como que eu evitava essas coisas com muita gordura e tal. E eu comecei a amar agridoce, né, gente? Comida chinesa é muito doce e salgado junto. Por isso que eles nem têm sobremesa, eles comem fruta de sobremesa, porque eles comem o açúcar já ali na hora. E você comentou que você não tinha contato com chinês aqui no Brasil, nem nada do tipo. Quando você chegou lá, na China, desceu do avião, desceu ali no aeroporto, qual foi a sua primeira impressão ali do país? Como que foi a sua primeira experiência ali? Nossa, eu conto com muitos detalhes isso no meu livro, sabia? A primeira vez, quando eu saio do avião, assim, eu conto com muitos detalhes. Porque foi assim, ó, eu comecei a ver um monte de coisa escrita, que não era a nossa língua, com certeza. Aí você não entende nada, onde é a saída, não dá pra entender. E daí eu via assim, eu falava, gente, essa é a escrita deles, assim, eu ficava assim, gente. Aí eu peguei meu celular, comecei a filmar, tirar foto. Falei assim, gente, o que eu faço agora? Assim, tipo, eu fiquei uns 2 segundos, assim, uns 2 minutos, assim, tipo, meio que assustada, assim, sem saber o que eu ia fazer. E aí eu comecei a andar mais, e aí depois de um tempo, depois de algumas placas, tem o escrito em inglês também, sabe? Daí eu fui indo, aí foi, mas a primeira impressão foi essa. A primeira coisa que eu vi foi a escrita toda em desenho. Eu fiquei, gente, não é possível, o que eu vou fazer agora, sabe? Eu fiquei bem desesperada, foi desesperador. E aí não tinha internet no celular pra encontrar meu chefe, a empresa que tinha me contratado. E ainda quando eu fui, né, uma curiosidade aqui, quando eu fui, eles pararam a minha mala e quiseram abrir. Eita! Gente, não é possível. Eles abriram minha mala e tinha dentro da minha mala tapioca. Oh, que coisa, né? Tá explicado. Um pacote com farinha branca, que isso? Aí até explicar. Não, até viu como eu era muito ingênua, né? Tipo assim, quando hoje em dia... pra outro país. Não, hoje em dia a gente já não sabe. É pra outro país, porque eu já tinha levado pra Inglaterra. Por isso que eu levei pra China. Só que o pior é a China. Isso que eu falo pras pessoas. As pessoas têm que entender onde tá indo. Verdade. Gente, daí eles perguntando o que era isso. Aí eu, gente, nem inglês não sei explicar isso, né? Como que eu vou explicar o que é tapioca? Nossa, é mesmo?
O rolo que foi. Não, foi desesperador. Eu falei, não, joga fora, joga fora. Não precisa me dar, joga fora. Eles abriram um saco de meia, saco de, tipo assim, foi. E eu não tenho o que fazer, era um monte de policial. E ainda só um falava inglês. Aí o resto não falava, daí eles ficavam falando entre si. Eu, gente, o que eu tô fazendo aqui, Deus? O que eu tô fazendo aqui? Não sei, alguma coisa eu acho que não vai dar certo, mas deu certo. Aí depois eles fecharam, jogaram todas as comidas fora, perdi todas as comidas, mas... Oh, meu Deus. Mas pelo menos entrou, né? É isso que importa. Exatamente. E pra finalizar, então, qual que é o seu conselho pra quem tá buscando empreender, dar passos de coragem e realizar os seus sonhos? Olha, meu conselho é: dê passos de coragem, não volte atrás, não desista. E entenda que quando a gente fala em coragem, não é uma coragem, não é dar um passo de coragem, dá vários passos de coragem diariamente. Então, se você hoje quer abrir uma empresa, se você hoje quer aprender mandarim, se você hoje quer morar em outro país, você tem que se disciplinar, você tem que entender que todos os dias você vai ter que fazer alguma coisa. Você tem que permanecer constante, ter consistência do que você está fazendo, porque não adianta só decidir que vai aprender mandarim, se inscrever ali na aula de mandarim. E aí? Ir na aula uma vez por semana? E nos outros dias? Não vai estudar? Você decidir que vai abrir uma empresa. Mas e aí? Sobre o que vai ser a empresa? Você está estudando já? Porque muitas pessoas vêm pra mim e falam, eu quero começar a empreender. E as pessoas romantizam tanto empreendedorismo. Nem sabe quanto tem que trabalhar pra empreender. Sim. Ai, meu filho. Mas eu falo assim, estuda antes, conversa com o máximo de empreendedores que você conhecer. Entenda se você realmente está disposto a viver nessa instabilidade financeira, nessa instabilidade de várias coisas no mundo que a gente vive, que afetam indiretamente ou diretamente nossa empresa, nosso empreendedorismo. Se você quer fazer negócios com a China, entenda que não é só ouvir esse podcast, você vai ter que acompanhar outras pessoas nas redes sociais, você vai ter que estudar, você vai ter que conversar com outras pessoas e realmente se disponibilizar a isso, se sacrificar por isso, decidir que você quer isso e ir dando passos de coragem em direção aos seus sonhos e objetivos. Muito obrigada pela sua participação, Natália. Adorei te receber aqui, foi muito bom o nosso papo. E espero te receber mais vezes. A gente já chamou pra ela fazer o lançamento do livro aqui, Exato. Jornadas Quando Culturais. tiver o livro, a gente chama ela novamente. Exatamente. Pra gente conversar de novo. Gente, logo vamos ter o livro aqui. Eu venho aqui, quero dar pra vocês. Vai ser uma honra ter vocês poderem ler o meu livro, né? E eu creio que o meu livro ele realmente vai ser um livro que, se você não só focado nisso, mas principalmente se você quer lidar com a China, trabalhar com a China e morar na China, fazer negócios ou abrir uma empresa e morar em outro país diferente, né? Eu creio que o meu livro vai ser um livro que vai ajudar muito as pessoas a isso, a expandir a mente, a entender, porque eu sou muito vulnerável no livro, eu sou muito do tipo assim, não é, porque as pessoas olham, né, se você me vê no Instagram, no LinkedIn, você pode ir no LinkedIn, né? Acha que é tudo mil maravilhas, que tá tudo super certo. Gente, não, a gente tem que estar ali diariamente na luta. Sim. Na China foi muito difícil eu ter conseguido ficar 1 ano e meio lá. Hoje eu olho pra trás e falo, eu não sei se eu ficaria de novo 1 ano e meio, sinceramente, né? Já passou muito tempo, talvez não, talvez uns 2 meses, 3, mas 1 ano e meio, talvez não. Mas é realmente, né, você tá disposto a isso, ao sonho que você tem no momento. E dando passos e entender também que as coisas vão mudando. E que você também vai mudando, né? As coisas, suas empresas, tudo vai mudando. Muito inspirador. Eu realmente estou muito contente com a sua visita. Quero agradecer. E o convite ficou, né? Para você voltar aqui em breve. E se você quiser saber mais notícias sobre o Brasil e a China, acesse nosso site www.chinatobrasil.com.br, nas nossas redes sociais China2Brasil, só que o Facebook é @C2BIESH. Muito obrigada para você que nos acompanhou até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada, xixi.